Amados, o tema desta noite é duas mortes e seus resultados. Duas mortes e seus resultados. Como eu falei no início deste culto, foi para nós uma semana muito difícil. Nós fomos surpreendidos, não é? Com o falecimento do nosso querido irmão Alexandre Emílio, também da nossa irmã Mercedes, mãe do nosso irmão Natanael, e tantas outras mortes de pessoas que nós estávamos orando, e o Senhor resolveu levá-los, né? Não é surpresa para nós sobre a morte, porque desde o dia quando os nossos primeiros pais pecaram, a morte passou a fazer parte da história de todos nós. Só não vai morrer quem alcançar a vinda do Senhor Jesus. Mas é muito natural que todos nós, um dia, pensamos seriamente na morte, né? Então é bom fazer um planinho de saúde, plano de saúde é bom, né? Um planinho funerário, né? Deixar um caixãozinho bonitinho lá, porque todo mundo vai passar por isso. Isso é bom para depois não dar trabalho para a família. A pessoa tem que fazer vaquinha para comprar um caixão. Isso é uma luta. Mas por quê? Porque faz parte. E se tem uma coisa que não é legal a gente falar é de morte, né? Por isso que o texto, um dos textos que eu gosto muito, que eu sempre leio em todo velório, é Eclesiastes capítulo 7, né? É interessante dizer que o luto, ele entra por todas as portas e traz dor a todas as famílias, não é mesmo? E a morte, ela não está nem aí se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, se é amarelo. Ela vai bater na nossa porta, vai bater na nossa porta. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 1 e 2, é muito interessante. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Segura aí, olha só, volta lá. Melhor a boa fama do que o melhor unguento. Ou seja, você pode estar usando aquele perfumão, mas se a sua fama é ruim, não adianta nada. E o dia da morte do que o dia do nascimento. Ou seja, ele está dizendo que é melhor o dia da morte do que o dia do que quando você nasce. Aí ele vai responder por quê. 2, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquele está o fim de todos os homens e os vivos aplicam ao seu coração. Ou seja, quando você vai no velório, quando você vai na casa de alguém que lá morreu, você vai olhar lá, né, no caixão, vai olhar o cara na cama e vai dizer assim, puxa vida, era meu amigo, era uma pessoa que eu amava, era uma pessoa que é da minha família, mas foi. Hoje é ele, amanhã sou eu. Não tem essa. Agora, o tema dessa noite é duas mortes e seus resultados. A morte, ela, como eu disse, é destinada a todos os homens. Ela não escolhe local, lugar ou condição. Morre de toda forma e não tem limite de idade. Velho, moço, criança, todos. Não adianta. A morte, ela é desse jeito, tá? A gente, infelizmente, estava conversando com uma jovem que está aqui hoje, que o seu pai faleceu, caminhoneiro, bateu o caminhão e faleceu. Mas a sogra do nosso irmão faleceu, teve lá um mal-estar, veio a falecer. O nosso irmão querido, ele estava doente, mas foi tão rápido, não é assim mesmo? E assim vai, cada um tem uma forma de morrer. Mas interessante é saber que todos, né? E como eu disse, o rico perece tanto quanto o pobre, tanto quanto aquele que está hoje lá comendo lixo, vai morrer também. A morte nos palácios, a morte nas favelas, a morte nos grandes condomínios de São Carlos, a morte nos bairros mais pobres de São Carlos. Agora, e daí? O pastor vai falar só de morte hoje? Vou. Mas a grande morte, e que trouxe a nós algo diferente, foi a morte do nosso Jesus o Cristo. Cristo se ofereceu por morrer uma vez por nós. E quando nós falamos de morte, nós não podemos de forma nenhuma esquecer a morte de Jesus. Essa morte, ela foi uma morte diferente. Eu disse que o tema é duas mortes e seus resultados. Eu perdi minha irmã, perdi meu irmão, perdi minha mãe, perdi meu pai, e se foram. Houve, durante um processo de muitas dores,
pela perca desse povo todo, que faz parte da minha família. Como você que perdeu também durante um período, vai doer. Mas vai chegar uma hora que você vai se conformar, porque você tem entendimento de que eles se serviam a Deus, glória a Jesus por isso, estão na glória com o Pai. Mas que, no livro de Hebreus, no capítulo 9 que nós lemos, no versículo 28, o texto vai dizer assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Deixa o texto aí. Veja só. Ele foi oferecido em sacrifício uma única vez. Olha que coisa interessante. Ele foi oferecido uma única vez. E quando o escritor de Hebreus ele escreve isto, ele está pensando numa coisa muito interessante. Ele está pensando lá no livro do Gênesis. Ele está pensando na promessa que Deus faz para aquele casal que cometeu aquele pecado. Que deles nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E é interessante que passou-se muitos e muitos anos até que isto acontecesse. Mas é interessante dizer que Deus nunca se esqueceu da sua promessa. Eu queria trazer você a memória disto. Eu ministrava essa semana em uma das nossas congregações falando sobre a importância da salvação. Eu dizia que parece que, eu acredito que isso não aconteça, que nós, há momentos na vida que nós nos esquecemos do que o Senhor nos deu. Que nós nos esquecemos da graça de Deus. Que nós nos esquecemos do que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós parece que não damos muita importância. Aqui não é diferente. Deus faz uma promessa para alguém. E essa promessa, ela não se cumpre no primeiro ano, no primeiro mês. Né? E há alguns teólogos que dizem que, à medida que Eva ia tendo filho, ela imaginava que seria aquilo que Deus falou para ela, mas não foram. Aí veio o quê? Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, aí veio os profetas. E todos eles foram usados por Deus para dizer de alguém que viria para um dia salvar o seu povo. Sempre. E Deus, durante esse período de tempo, Ele vai usar uma série de situações para demonstrar, não é, que este que viria, ele chegaria. Ele usa um dia quem? Usa Isaac. E ele pede para Abraão, pega seu filho, seu único filho, e vai e sacrifica. Foi um momento difícil para Abraão, mas Abraão era obediente. Agora presta atenção nisto. Presta atenção nisto. Abraão tinha uma promessa de que a sua esposa teria um filho. E demorou, mas o filho nasceu. Agora Deus fala, eu quero que você sacrifica o seu filho. Uma coisa macabra, um pai sacrificar um filho. Mas isso não abalou a Abraão. Não abalou. Por quê? Porque ele tinha promessa. Você está entendendo isso? Você tem promessa? Se você tem promessa, por que ficar abalado com morte? Se você tem promessa, por que se preocupar com quem se foi? Se você tem promessa, creia que Jesus morreu na cruz pelos seus e pelos meus pecados. E que nós hoje alcançamos a graça de Deus, porque um dia houve uma promessa da parte de Deus, e nós estamos aqui hoje glorificando a Ele, dizendo aleluia, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então veja só, sacrifica o seu filho. Ele, filho, vamos embora, vamos sacrificar. E duro para Abraão foi quando o filho diz, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Esquecemos do cordeiro. E ele fala uma coisa que eu preciso falar todos os dias. Deus proverá. O cristão lavado e remido no sangue de Jesus precisa todos os dias dizer, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Mas está demorando, mas Deus proverá. Ah, pastor, não aguento, mas Deus proverá, porque existe uma promessa de Deus. E não se consumou o fato. Não. Por quê? Porque Deus proveu. Aí chega a época em que o povo vai para o Egito. E vai uma família praticamente.
Mas depois de 400 anos, aquilo estava virando uma coisa assim que ninguém aguentava mais. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, né? Cadê o irmão do Douglas? Está aqui? O caçador? O caçador está ali, ó. O caçador está ali. E meu genro também agora vai ser caçador. Caçador de porco do mato. Eu estava vendo a praga do porco do mato. Vocês já viram alguma reportagem sobre isso? Os porcos do mato estão acabando com a lavoura do Brasil e do mundo, né? Pensei que era só no Brasil, era no mundo todo. Eu falei, mas que coisa. Por quê? Porque pegaram um javali, trouxeram para o Brasil, javali não é do Brasil, misturou com o porco, virou japorco, ou javali, já não sei o quê. E estão acabando com tudo. Isso, javaporco. Então, o que tem isso a ver com o povo do Egito? Foi a mesma coisa. O povo foi para o Egito, os hebreus, e eles, irmãos, eram igual o porco do mato. Mas, cada ninhada era 5, 6. Começou a aumentar muito. E começou a trazer preocupação para os egípcios, porque eu já disse aqui que na época do povo hebreu no Egito, era os Estados Unidos da época, era a China da época, era a Rússia da época, era o top, era o Egito. E está lá o povo crescendo. Daqui a pouco, esse povo vai ficar mais do que nós. Mas Deus havia dito que iria tirá-los de lá. E Deus, mais uma vez, usa Moisés para ser o libertador. Mas cadê o libertador? Chegou. Quem? Moisés. Mas para libertar do quê? Da escravidão. Tirou. E ali, mais uma vez, demonstra o quê? Moisés, sendo uma figura do Senhor Jesus, o Egito, o mundo, e Faraó, o próprio Satanás. Nós pregamos isso alguns dias atrás aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Hebreus diz que este Cristo foi oferecido. Mas cadê ele? Ele não vai vir. Aí entra no tempo dos juízes. Os juízes falam sobre ele. Entra no tempo dos reis. Davi falou muito sobre ele. Lê capítulo 51 do livro de Salmos, você vê uma coisa? Ele falando de Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 53, fala de uma forma tão clara que parece que a gente está vendo Jesus ali, mas espera um pouquinho. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Mas ele falou de Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus ofereceu lá atrás. Então, a morte deste Cristo, ela traz para mim, para você, uma esperança. E nós estamos aqui hoje para ceiar, para participarmos do corpo e do sangue numa simbologia, para nós não nos esquecermos que Jesus veio a esta terra, pisou nesta terra, viveu aqui por aproximadamente 33 anos, mas ele veio porque ele tinha sido oferecido, porque eu e você estávamos distanciados de Deus, mas Jesus veio para arrumar isto. E lá, no livro de Hebreus, no 10:10, diz assim, olha só, Hebreus 10:10, o que o escritor vai dizer. No qual, vontade de termos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, Cristo, feita uma vez. Numa outra versão vai dizer assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Então veja só que coisa maravilhosa. Nós fomos santificados. Nós? Sim. A partir do momento que você aceita Jesus como teu Salvador, a partir do momento que você tem uma vida casta, você é santificado. E a Bíblia nos dá esta garantia pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus todos os dias trabalha na minha, na sua, na nossa vida. E nós somos santificados porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então este Cristo foi oferecido, o que está escrito no livro de Hebreus, né? O próprio livro de Tito, no capítulo 2, versículo 14, olha só o que ele vai escrever, Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer o seguinte, 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Segura o texto aí. Agora, olha que coisa interessante. Ele se deu, né, para nos remir, tirar as nossas correntes que estávamos presos, ficamos livres, toda iniquidade e nos purificar para si um povo especial. Então, vira para o irmão que está do teu lado e diga assim, você é especial.
eu sou especial? Eu lembro que antigamente o banco tinha o cheque especial, lembra disso? Que era o tempo do cheque especial, né? Cheque especial. O que era cheque especial? Podia estourar o limite, era isso? Era mais ou menos isso? Mas sei nem eu lembro que eu tinha, acho que até hoje eu tive cheque especial, já fui gente boa, né? Mas hoje não tem mais não. Nem sei se existe mais, não tem mais cheque, né? Nem usa mais cheque. Agora veja só, a palavra diz que Deus, Ele escolheu para si um povo especial. Irmão, você sabe lá quem você é? Você é especial. Para quem? Primeiro, para Deus. Depois para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos e para os seus pais. Para a sua família. Para a igreja ao qual você é membro. Você é especial. Nós precisamos valorizar o que a Bíblia fala da gente. A gente se esquece muito fácil de que nós somos quem somos. Não é que nós somos narizinho empinado e não somos metidos, não. Não, eu estou falando o que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu e você somos especial diante de Deus. Por quê? Porque eu aceitei o sacrifício de Jesus. Eu recebi Jesus como Salvador da minha vida. Eu recebi o Espírito Santo que veio sobre a minha vida. Então, eu sou especial porque eu tenho a graça, a misericórdia de Deus na minha vida. Então veja só que coisa maravilhosa. Ele se ofereceu. Agora, olha que coisa interessante. A morte do homem é consequência do que Adão fez lá atrás. Ok? Então, Deus, eu já disse isso aqui acho que algumas vezes. Deus, quando fez o homem, Ele não fez o homem para morrer. Não, a intenção de Deus não era essa. Tanto que nós somos a imagem e semelhança dEle. A vontade de Deus é que o homem fosse eterno. Como ia ser, isso eu nem imagino, mas ia ser assim. Agora, a morte do homem é consequência do seu pecado. Nós vamos morrer porque um dia nós também tínhamos a sementinha do pecado. A morte de Jesus, ela foi um oferecimento. A morte dele foi um oferecimento, ele se ofereceu. Se ofereceu. Eu me ofereço para morrer por vocês. Por isso que eu, todo mês, participo da ceia do Senhor. Porque eu preciso aqui fazer menção sobre isso. Por que eu tomo ceia? Eu tomo ceia por quê? Porque eu acostumei. Eu disse no começo do culto, esse negócio de costume não presta. Está entendendo? Você precisa valorizar esse momento. E a ceia do Senhor é para você valorizar quem você é. Por quê? Porque Ele se ofereceu por você. A morte de Jesus, ela foi um oferecimento. Deus ofereceu o seu Filho. É por isso que Ele diz, com muita clareza, com muita clareza, que se você quiser, bem, se você não quiser, o problema é seu. Nós escolhemos o caminho a seguir. Eu que escolho. Estou com Jesus ou não estou com Jesus? Agora, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo nos convence, e quando nós temos o entendimento que o Espírito Santo está falando, nós temos que receber Jesus como Salvador. A morte do homem, ela é separação. Eu me separo da minha família. Eu vou e a família fica. A morte de Jesus, ela veio para trazer o quê? União da alma perdida ao Deus da criação. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos distantes. Nós não tínhamos direito. Mas quando Jesus morre, Ele não trouxe para Ele, trouxe união. O meu espírito que veio de Deus voltará para Deus. Por quê? Porque eu aceitei aquilo que Deus me ofereceu. O que Ele me ofereceu? Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. O destino daqueles que rejeitaram a graça é chamada de segunda morte. Por isso que eu disse que o tema hoje é 2 mortes e seus resultados. A morte de Jesus nos trouxe vida. A morte de Jesus nos aproximou de Deus. A morte de Jesus deu a nós uma esperança. Independente da sua situação, a morte de Jesus te dá esperança. Agora, a morte do ímpio, não. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, vai nos mostrar algo terrível. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ai, como é que é? É a Bíblia que está dizendo.
Aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Então, tem um livro? Tem. Eu disse que você é especial, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Glorifica a Deus por isso. Então, por que a mensagem de hoje é duas mortes e os resultados? A primeira morte, quem recebe ela tem vida. Agora, quem não recebe, você morre e de verdade, infelizmente, é lançado no lago de fogo. É a separação eterna, definitiva da presença de Deus. Um estado de angústia, de ausência total de paz. Essa é a morte do ímpio, daquele que não quis saber. Jesus veio para quê? Para restabelecer a paz com o homem. Onde ele mesmo, no livro de Lucas, ele vai dizer o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, uma das maiores dificuldades do nosso irmão Elias, que é o nosso superintendente da escola dominical, é incutir na cabeça de muita gente que frequenta a escola dominical a aula do Evangelho. Quem participa da aula do Evangelho ou se converte ou se desvia. Como, pastor? Porque na aula do Evangelho você vai ter consciência de quem você é. Porque quando Jesus fala que ele veio buscar e salvar o que você havia perdido, você fala, eu estou perdido nada, eu sou gente boa. Não faço mal para ninguém. Eu dou esmola. Eu não falo da vida de ninguém. Eu sou um bom marido, eu sou uma mulher. Eu sou um bom filho. Eu sou um bom pai. E daí? Jesus veio para buscar você que se havia perdido, porque todos nós, sem exceção, nascemos debaixo do pecado, e Jesus veio com esse propósito. Ele se oferece, Deus ofereceu o seu Filho, Deus amou o mundo, e Ele oferece o seu Filho, veio buscar quem estava perdido. Da mesma forma, a figura de Moisés, que vem buscar o seu povo que está no Egito, ou seja, no mundo. O Egito significava o mundo. E Moisés vem com um braço forte para tirar aquele povo do mundo, para levar para onde? Terra prometida. Qual é a minha terra prometida? Foi o que Jesus disse: eu vou, mas eu volto para buscar vocês, para que aonde eu estiver, você esteja também. É a minha terra prometida. A minha esperança é a minha terra prometida. A esperança do cristão é a terra prometida. Então, eu preciso valorizar a ceia do Senhor, porque aqui eu vou lembrar que Jesus morreu, que Ele sofreu, mas foi por mim. A cruz era minha, a chibatada era para mim. Mas glória a Deus que Jesus se ofereceu e eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. A prioridade de Jesus sempre foi ir ao encontro daqueles que precisavam de salvação. É por isso que eu preciso valorizar a salvação. É por isso que eu preciso valorizar a ceia do Senhor. Eu não posso me acostumar a isto. Eu preciso ter esse entendimento que aqui é a mesa. E Deus, tem uma mensagem que eu vou pregar uma hora dessa aqui, numa ceia, sobre a mesa, que Deus sempre quis tratar as coisas na mesa. Lembra da unção de Davi? Está todo mundo na mesa. Aí traga os filhos. Pá, está todo mundo aqui, senta todo mundo aí. Deus qual que é? Nenhum desses. Nenhum desses. Levanta todo mundo. O seu Jessé, não está faltando, não tem um, mas o menino está lá. Então, ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele entra, Deus fala, esse. Olhe na cabeça, agora pode sentar na mesa. Quando Jesus diz para aquele baixinho lá, hoje me convém dormir na tua casa, ele senta na mesa e fala, hoje chegou salvação nessa casa, foi na mesa. Das mesas do seu Senhor. Quando Davi tratou com aquele moço que estava escondido, jogado, ele era filho de príncipe, estava em Lodebar, Mefibosete.
Davi manda chamar ele e trata com ele aonde? Na mesa. Ele sentou na mesa do rei. Hoje você está sentado diante do Rei Jesus, que está aqui pelo seu Espírito Santo de Deus. O rei aqui não é o pastor Ismael, o rei é o Senhor. E ele está aqui hoje pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo que está no nosso meio. O Espírito Santo que nos move a glorificar a Deus. O Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Ele, então a morte trouxe o quê? O resultado que nós sempre esperávamos, o que? Vida eterna. A morte de Jesus nunca mais vai se repetir. Não tem mais necessidade de Jesus morrer. Ela não se repete na celebração da ceia, não. Tem algumas igrejas aí, né, que diz que todo dia que você toma ceia, Jesus morre e ressuscita. Isso não é verdade. A palavra de Deus é muito clara. Uma vez só. Tá? A morte de Jesus, ela foi perfeita. Por que que ela foi perfeita? Porque foi o Cordeiro sem defeito. Quando você vai lá, no Velho Testamento, tá? Capítulo 12, do livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 5 do livro do Êxodo, olha só qual era a determinação. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ou seja, sem mácula. Não podia ter defeito. O cordeiro tinha que ser branquinho, para ser oferecido em sacrifício do pecado do povo. Por que que a morte de Jesus foi perfeita? Porque ele não tinha pecado. Ele não nasceu oriundo de uma relação de homem e mulher. Ele nasceu pelo Espírito Santo de Deus. Maria não conheceu homem. Não, até Jesus nascer. Ela não conheceu. Jesus nasce de uma virgem. Por isso que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ele era o cordeiro sem pecado. Durante 33 anos ele andou nesta terra sem pecar. Não pecou. Ele não conheceu o pecado. Ele conseguiu vencer o diabo e as suas astúcias, como eu e você vencemos todos os dias, para que quando ele chegasse no dia do sacrifício, não encontrasse nele nenhum tipo de mácula. É por isso que o sacrifício de Jesus foi perfeito, o Cordeiro sem defeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus viveu uma vida sem pecado. Pedro, ele vai tratar disso na sua epístola de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro trata disso com muita clareza, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Segura lá, volta lá o texto. Veja só, ele vai falar assim, ó, por tradição, existia uma tradição. Para o judaísmo tinha tradição. Você tem que cuidar das 600 e tantas leis para você alcançar o que Deus prometeu. Era tradição. Vamos para o 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí. Por que que eu tenho que valorizar isso, igreja? Por que que eu tenho que valorizar a graça de Deus? Por que que eu tenho que valorizar a ceia do Senhor? Por que que eu preciso ter entendimento? Porque este cordeiro, ele não tinha pecado. E nós fomos alcançados pelo Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso levantar os meus braços todo dia, toda hora e glorificar a Deus. E dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo. E eu hoje posso glorificar a Deus, porque o Cristo morto na cruz, Ele me dá garantia de vida eterna. Louvado é o nome de Jesus. E Pedro vai falar no capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Por isso que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Que coisa maravilhosa. A primeira vinda de Jesus.
foi marcada pela graça e pelo perdão. Jesus, ele nasce, ele passa o período que tem que passar. E lá no primeiro milagre que acontece, que ele transforma água em vinho para a festa de Caná da Galileia. Sua mãe o chama e diz: filho, acabou o vinho aí? E não pode acabar o vinho. Vinho é alegria. E se acabasse o vinho, para os noivos era a pior coisa que podia acontecer. Pastor, o vinho tinha álcool ou não? Irmão, não sei, que eu não estava lá. Então, não me pergunta se tinha, porque eu não sei. Tá bom? Pastor, era suco ou era vinho? A Bíblia chama vinho. Tá bom? Pastor, posso tomar vinho? Irmão, eu acho que não, tá? Porque eu não tomo, tá bom? Eu acho que não. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, entendeu? Então a gente toma muito cuidado com isso. Eu tenho muita preocupação, porque como um abismo chama outro, você que tomava todas, se começar a tomar vinho, daqui a pouco você toma uma cerveja, daqui a pouco você está voltando ao vômito. Então é melhor não tomar. Esse é meu conselho para você, tá bom? Porque eu tenho certeza que tem gente que pergunta: será que eu posso tomar um vinho? Para mim, não. Aí fica a seu critério, porque o dia de amanhã Deus pertence. Né? O pastor Ismael que vai determinar o teu dia. Agora veja só, voltamos aqui à palavra. Meu filho, faz alguma coisa aí. É interessante que Jesus falou assim: mãe, não chegou a minha hora ainda. Não é assim que Jesus fala para a mãe dele? Não chegou a minha hora. Por que não chegou a minha hora? Porque tinha o momento certo de Jesus fazer a coisa acontecer. Mas quem é que não atende um pedido de mãe? Quem vai dizer não para a mãe? E ele então transforma água em vinho. Ali desperta naquele povo que estava no casamento alguma coisa. Interessante que o provador, ele quando toma o vinho, ele fala assim: gente, a gente está acostumado a dar o vinho bom primeiro, depois está todo mundo bêbado, mais ou menos assim que ele quer dizer. A gente começa a meter qualquer coisa, porque aí, né, o que vier, né, entra. É isso que ele fala, né? Os costumes da festa é dar o vinho bom primeiro, depois que você está mamadão mesmo, você toma qualquer coisa, soda cáustica, veneno, está bêbado mesmo. É mais ou menos isso que ele diz. É mais ou menos isso que ele diz. Mas vocês fizeram o contrário, vocês deram o melhor vinho. Porque tudo que Jesus faz é de primeira. De primeira. Tá? Aí teve um irmão, quando eu falei que ia para Israel, falou: pastor, o senhor consegue trazer 1 litro de vinho daquele que Jesus falou? Irmão, procura a sua turma, né? Não consegue trazer uma garrafinha de vinho daquela que Jesus transformou lá? Porque disse que era coisa de primeira. Eu falei: irmão, não vou trazer porque estou fora. Agora veja só. A vinda de Jesus teve o momento certo. E que Jesus começa a mostrar quem ele era. Ela foi marcada pela graça, pelo perdão. E isso começa a acontecer porque Jesus começa a fazer milagres que há 400 anos ninguém tinha visto. Eu dizia hoje para o irmão William sobre isto, né? Ele trouxe uma ótima palavra pela manhã na nossa consagração, e eu estava falando com ele sobre isso. Que quando João Batista entra para fazer o serviço sacerdotal, ele foi sorteado e foi lá, e lá ele encontra um anjo. Presta atenção nisso. Ali foi o grande milagre. Grande milagre. Porque fazia 400 anos que não tinha profeta, que não aparecia anjo. 400 anos, 400 anos. E tem mais uma coisa. Vocês lembram o que Gamaliel falou para o povo que queria matar os cristãos? Falou assim: melhor vocês deixarem esse povo para lá, porque já apareceu aí um tal de Teudas, um tal de fulano, e tudo morreram, dizendo que era o Salvador. Por quê? Nesses 400 anos apareceu muito Cristo, muito Jesus, mas que era tudo mentira, tudo falso. Por isso que Gamaliel fala aquilo: é melhor deixar esse povo para lá, porque andou aparecendo uns caras aí, e foram tudo beleléu, porque era tudo mentira, então isso aí também vai.
Mas só que este Jesus, ele aparece e ele começa a fazer algumas coisas que começam a chamar a atenção de todo mundo. Não só do povo, mas principalmente daqueles ignorantes que não via jogo do Brasil. Que falava que era pecado ver jogo do Brasil. Os hipócritas, sabe? O que Jesus falou para eles? Vocês engolem um camelo, é assim? Engole o camelo e se engasga com o quê? Com mosquito. Esses são os hipócritas. Os fariseus eram os hipócritas. Tá? Fazia tudo errado, mas tinha 613 leis para segurar. E eles, aqui segurava aqui nada. Os hipócritas. Então, Jesus começa a chamar a atenção não só do povo, mas também dos fariseus, dos saduceus, e tudo quanto era raça que tinha lá um Deus. Aí começa a acontecer o quê? Começa a acontecer o que nós começamos a ver, a perseguição, a Páscoa, a morte, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita. 2 mortes e seus resultados. A morte do homem sem Deus é inferno. A morte de Cristo nos trouxe vida. E agora, o bom disso tudo é que Deus, lá atrás, Ele prometeu que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele veio. Ele veio. Deus também faz uma promessa que Israel um dia seria um país. Irmãos, desde que o povo foi para a terra prometida, eles são perseguidos, os judeus são perseguidos. Tem mais judeus no mundo do que lá em Jerusalém, do que em Israel. Porque são judeus que fugiram, porque iam ser mortos. Mas um dia tinha uma profecia que Deus estaria restaurando. Quando foi 1948, Deus restaurou o país e virou nação. E glória a Deus que foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que assinou na ONU que Israel seria um país. Esta é a grande profecia que demonstra que Jesus está voltando. Então, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, mas na sua segunda vinda, ele retornará com poder e glória, assumindo o papel que a igreja espera. Que papel é esse? O nosso noivo vai voltar para buscar a sua noiva. O noivo, ele volta, a noiva está ansiosa. É diferente, quando se casa alguém, fica aqui o noivo na frente esperando a noiva apontar na porta. Aqui vai ser diferente, é nós que estamos esperando a volta de Jesus. A Bíblia diz que o céu vai se abrir, Jesus voltará, será no abrir e fechar dos olhos. A igreja, os que estiverem vivos, aleluia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos receberão um corpo glorioso e estaremos eternamente com o Senhor. 2 mortes, 2 resultados. Morte do ímpio, inferno. Morte de Jesus, acabou. Cristo precisou ser oferecido em sacrifício para pagar o preço pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Uma única vez. Só uma vez. Né? E hoje, tem muita gente fazendo muito tipo de sacrifício. Gente que vai daqui até não sei na onde a pé. Gente que vai até não sei o que com o santo. Sacrifício já foi feito uma única vez. Tá? Tirar pecado de muitos significa que Cristo levou sobre si os nossos pecados, como está lá no capítulo 53 de Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Colocou sobre ele. Agora, ele trouxe salvação para aqueles que aguardam. Aqueles que aceitam ele como Senhor e Salvador. Cristo não precisa mais ser oferecido em sacrifício, porque seu sacrifício foi suficiente para mim e para você. A morte de Jesus nos salva, porque ele pagou o preço e nos reconciliou com Deus. Você crê nisso? Baixa a cabeça, vamos orar a Deus. Pai Santo, Pai glorioso, eu te agradeço, porque a tua morte, ela é